bem forte ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mais forte as palmas para Jesus. Queridos, eu quero entrar na palavra. Depois, se você quiser dar um abraço nela, 28 anos para a glória de Deus. Eu quero entrar em uma palavra, e esse para mim é o momento mais importante do culto. É o momento de falarmos da palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19 e versículo de número 22. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 29 e versículo 22 da palavra do Senhor, que diz assim a palavra de Deus: e enviando a Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do cristianismo, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata imagens da deusa Diana, dava muito lucro aos seus artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vocês bem sabem que é deste trabalho que vem a nossa prosperidade, e vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses aqueles que são feitos com as mãos humanas. Não somente ao perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, será destruída. Levante sua mão à sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, muita atenção, e esse é o momento de muita atenção. A palavra de Deus é a voz de Deus. Como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco através da sua palavra. Deus não fala com o ser humano através de vozes na sua mente. Ah, Deus está falando aqui na minha mente. Não, Deus fala conosco através da sua palavra. Deus não fala com você através de cartas jogadas. Não, nada disso. Deus fala conosco através da sua palavra. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando Deus quer falar conosco, Deus fala por meio da sua palavra. Quando Deus quer nos dar uma mensagem, quando Deus quer nos dar um recado, quando Deus quer nos dar uma direção, Ele vai falar conosco por meio da sua palavra. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. A Bíblia Sagrada, segundo o apóstolo Pedro, foi inspirado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem falou ao coração dos seres humanos. É Deus quem falou para que a palavra dele fosse registrada. E todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e lemos ela, nós estamos ouvindo a voz de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele fazia grandes viagens missionárias. O que é uma viagem missionária? Um exemplo: eu saio aqui de São José e eu vou lá para o continente africano, vou lá para Moçambique, Malawi, enfim, ou vou para a Ásia, ou vou para a Oceania, ou vou pelas Américas do Sul, levando a palavra de Deus. Então, uma viagem missionária, na sua maioria, ela deve ser vista
desta forma: quando eu saio da minha cidade natal, quando eu saio da minha terra natal e eu vou até outra cidade, até outro país, até outro continente, levar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo era judeu, e a Bíblia diz que ele viajou toda a Europa e toda a Ásia. E o que Paulo fazia? Paulo chegava em uma cidade e Paulo anunciava o evangelho de Jesus Cristo. Paulo anunciava a palavra de Deus. Paulo dizia que somente em Jesus há salvação para os pecadores. Paulo dizia que todo ser humano, do mais rico ao mais pobre, do mais bonito àquele que é desprovido de beleza, todo ser humano é pecador, e todo ser humano precisa da misericórdia de Jesus. Só que Paulo não somente dizia isso, Paulo explicava o porquê que o ser humano era pecador. Paulo dizia que os nossos primeiros pais haviam pecado, e pelo pecado deles nós fomos condenados. Uma vez eu atendi uma moça, e essa moça, ela me relatou uma história de uma mulher usuária de drogas. E essa mulher, ela ficou grávida, e essa mulher, ao dar à luz, infelizmente, a sua criança nasceu infectada pelo vírus HIV. Inclusive a minha mãe conhece ela, e ela faleceu há algum tempo atrás. Era uma moça jovem. Quando eu vim morar na Grande Florianópolis, ela tinha a minha idade. Infelizmente o pai dela passou o vírus HIV, e enfim, foi um rolo terrível, e culminou na morte dela. Só que ela não teve culpa de ter, o erro do pai. O que aconteceu não foi culpa dela. Só que, por ela ter sido gerada naquele ventre, ela foi contaminada pelo vírus. E Paulo, ele tentava explicar isso, ele tentava dizer isso, que nós, por sermos seres humanos racionais, seres humanos criados, porque o ser humano foi criado, o nada não pode gerar nada, nós fomos criados. O ser humano é obra da criação, o ser humano é uma criatura. Então Paulo dizia que pelo ser humano ser uma criatura humana, ele tem os seus descendentes, que em uma ordem genealógica vai parar em Adão e Eva. E por Adão e Eva terem pecado, o ser humano, ele foi contaminado pelo pecado. E Paulo dizia em suas viagens missionárias: o salário do pecado é a morte, a condenação eterna, a ira de Deus que será derramada. Só que Paulo não dizia somente isso. Paulo anunciava o caminho da salvação. Era isso que ele fazia nas viagens missionárias. Ele anunciava que em Jesus Cristo o ser humano alcança o perdão dos pecados. Ele anunciava que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Ele anunciava que Jesus Cristo, ele preenche todos os vazios do coração humano. Às vezes, como pastor, é difícil, porque eu, além de ser pastor, eu tenho a obrigação de carregar comigo o respeito pelo meu semelhante. E às vezes é difícil você explicar o remédio para a pessoa que está precisando dele. Um exemplo: eu fiquei nessa ligação essa semana 1 hora, e todo o problema daquele homem, de vontade de se matar, solidão, angústia, desespero, tudo isso poderia ser resolvido de forma aparentemente simples, se ele entendesse que tudo que o coração dele precisa é de Jesus Cristo. Só que eu conversava e me limitava, por respeito à opinião dele,
E ele dizia: pastor, eu vou em psicólogo, eu vou em psiquiatra, e ele diz que é da minha infância, e ele diz que é porque eu fui desprezado e tal, não sei o que, coisa e tal coisa, e tal, e eu tentando dizer: ei, o remédio, irmão, é simples. O remédio é que o teu coração precisa de Jesus Cristo. Ah não, mas isso é muito simples, pastor. Mas é isso que o ser humano precisa. E era o que Paulo dizia. Paulo viajava e dizia assim: olha, vocês precisam de Jesus Cristo. Vocês não precisam andar de joelho não sei quantos quilômetros. Vocês não precisam se machucar, se ferir, porque nas religiões antigas era comum as pessoas pensarem que pelo fato de se cortarem e derramar sangue, eles poderiam invocar as suas divindades. E Paulo estava dizendo: vocês não precisam de nada disso. Vocês precisam crer em Jesus. Vocês precisam aceitar pela fé que Jesus Cristo é o que vocês mais necessitam. Só que a Bíblia diz que naquela cidade tinha um grande templo, um templo muito grande, e esse templo ele era dedicado a uma falsa deusa, porque Deus só existe um, o Deus único e verdadeiro. Mas esse templo ele era dedicado a uma falsa deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. E o que acontecia? A Bíblia diz que tinha um homem que tinha a habilidade, um artífice, ele tinha a habilidade de fazer imagens. Ele era um artista, digamos assim, um artífice. Ele trabalhava com a prata, ele moldava a prata, ele lapidava a prata, e ele fazia com as imagens de prata imagens da deusa Diana. E esse homem era muito conhecido, não só na cidade de Éfeso, mas também em toda a Ásia Menor. Por quê? Porque muitas pessoas pensavam que a imagem que tinha dentro do templo da deusa Diana tinha caído do céu, mas era uma baita de uma mentira. E eles vendiam muita imagem de escultura. Só que de repente chega na cidade de Éfeso um homem chamado Paulo, servo de Jesus Cristo. E Paulo diz assim: ó, para vocês terem um encontro com Deus, para vocês terem contato com Deus, vocês não precisam comprar uma imagem, vocês não precisam fabricar uma imagem, porque para ter um contato com Deus, você pode dobrar o seu joelho e invocar o nome de Jesus, e você será ouvido. Quando Paulo começou a pregar isso, o que aconteceu? A Bíblia diz que uma grande multidão de pessoas começou a parar de comprar imagens de escultura. O negócio financeiro daquele homem chamado Demétrio, a Bíblia diz que começou a cair. As pessoas já não adoravam mais prostrados diante de uma imagem. As pessoas já não precisavam mais pagar por uma obra de arte pensando que aquilo era uma divindade. Agora eles poderiam se lançar verdadeiramente aos pés de Jesus Cristo, que morreu em uma cruz para que você fosse perdoado e ressuscitou ao terceiro dia. As multidões agora eram batizadas. As multidões agora já não frequentavam mais o templo da grande deusa Diana dos Efésios. O que Demétrio fez? Demétrio reuniu toda a cidade. Acompanha comigo, por gentileza. Versículo de número 25 do capítulo 19. Diz assim, ó: aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes. Que oficiais são esses?
pessoas que fabricavam imagens de prata. Demétrio, ele reúne todas essas pessoas e ele diz: homens, vocês bem sabem que é do trabalho da nossa mão que vem a nossa prosperidade. Ou seja, nós somos ricos porque nós fabricamos imagens da deusa Diana. Primeiro erro: religião não diz respeito a enriquecer. Eu não venho aqui dizer para você que a religião cristã vai te enriquecer. Não. Se você trabalhar, se você correr atrás, se você se esforçar e você tiver a bênção de Deus, você vai prosperar. Só que aqueles homens, eles enriqueciam através das imagens de escultura. E ele diz assim, ó: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, veja só, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Queridos irmãos, quando toca no bolso, é terrível. Porque imagina só, uma religião que promovia a idolatria, e os líderes daquele lugar enriqueciam através da venda das imagens. O que aconteceu? A multidão se afastou, porque agora a multidão, ela conheceu o Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? Eles pararam de comprar. O dinheiro daqueles homens começou a diminuir. O que eles fizeram? Juntaram as pessoas e disseram: este Paulo está acabando com o nosso negócio, este Paulo está acabando com a nossa prosperidade. E a Bíblia diz que eles ajuntam toda a cidade na expectativa de matar o apóstolo Paulo. E continua a palavra de Deus. Veja só. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Paulo estava dizendo: esse pedaço de prata que vocês estão dizendo que é um Deus, ele não é Deus. Ele é apenas um pedaço de prata. Ele não tem o poder de fazer nada. O verdadeiro Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, ele está assentado no mais alto e sublime céus e habita no coração do mais humilde dos homens. Era isso que Paulo pregava. Só que o fato de Paulo pregar isso despertou a ira na multidão. Só que Paulo, e eu encerro a minha pregação, ele era um homem valente. Paulo não se importava se ele seria apedrejado, se ele seria chicoteado. Paulo não se importava se ele teria que ser humilhado. A Bíblia diz que um dia, por pregar o evangelho, ele foi apedrejado e foi dado como morto. Só que Paulo estava disposto a pagar o preço para anunciar que somente Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores. Eu venho aqui na manhã de hoje, nessa manhã de domingo, para lhe dizer: Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Jesus Cristo não é somente um grande líder. Jesus Cristo não é apenas um grande pensador. Jesus Cristo não foi apenas um homem que fazia milagres. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu no seu lugar, e todo aquele que nele crê será salvo. É a mensagem do evangelho, é a mensagem do reino de Deus. Se você me dizer assim: pastor, o senhor entende tudo a respeito de Jesus? Não. Tem coisas da Bíblia que eu não entendo, e eu já li ela mais de 5 vezes, do início ao fim, mas nem tudo eu entendo. Uma vez eu fiquei uma semana no alto do Monte Pedra Branca, e só os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eu li de joelhos em uma semana. Só que eu não conheço tudo,
eu não entendo tudo, eu não posso te provar pela lógica humana tudo que está escrito na Bíblia, mas aquilo que eu não entendo, eu aceito pela fé, eu creio de todo o meu coração. Eu não consigo ver Deus com os meus olhos, mas eu sinto Ele no meu coração e na minha vida. Eu não consigo tocar Deus com as minhas mãos, e nenhum ser humano consegue, mas Jesus falou que bem-aventurado aquele que não viu com os olhos, mas creu com o coração. Paulo, ele viu Jesus face a face, e ele anunciou o evangelho de Jesus Cristo. Hoje, eu e você não estamos vendo Deus, você também não vê as ondas sonoras que ligam este microfone àquela base, mas elas existem. Você também não está vendo o oxigênio que você está respirando, mas ele existe. Você não está vendo o sinal da internet que conecta o teu celular até uma torre, você não vê com os teus olhos, mas ele existe. Você não vê a gravidade, mas ela existe. Nem tudo aquilo que eu não vejo com os meus olhos quer dizer que não existe. Eu não vejo Deus com os meus olhos, mas eu creio nele com o meu coração, e eu consigo ver ele na minha vida, através do que ele fez por mim e através do que ele continua fazendo. Essa é a beleza do cristianismo. E eu encerro a minha pregação mais uma vez. Se você me perguntar assim, pastor Johnny, por que você acredita em Jesus? Se você me perguntar, eu não vou te dizer que eu acredito em Jesus porque eu casei. Me casei, glória a Deus, foi uma misericórdia do Senhor. Porque eu tenho uma filha, não, nada disso. Porque eu tenho saúde, não. Sabe por que eu acredito em Jesus? Eu vou te falar agora. Porque até os meus 16 anos, eu era dominado pelo pecado. Eu não tinha controle do meu corpo. Se o pecado dizia assim, vai para a direita, eu ia para a direita. Se o pecado dizia, vai para a esquerda, eu ia para a esquerda. O pecado dominava o meu corpo, e eu tenho consciência disso. O pecado me dominava, e ele era mais forte do que eu. Por mais que eu dissesse, não faço, quando eu via, eu já estava fazendo. Só que um dia, quando eu encontrei Jesus pela fé, esse domínio que antes me dominava, que era o domínio do pecado, ele já não me domina mais. Há 13 anos. Se o pecado diz, vai para a direita, eu digo, não vou. Se ele diz, vai para a esquerda, eu digo, não vou. Porque o meu corpo, os meus membros, a minha mente já não está mais em jugo de escravidão. Eu digo assim, pecado, agora eu já não sou mais teu escravo. Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, me libertou, e agora eu sou um novo homem, uma nova criatura, não mais guiado pelos desejos, mas agora guiado pelo Espírito Santo de Deus. E você que crê, fique de pé, aplaudindo bem forte a esse Deus maravilhoso, que é bendito e é digno de toda a glória.